No estudo de hoje, nós vamos abordar de uma forma geral, apresentando um mapa mental, apresentando principais aspectos a serem observados quando eu realizo uma cotagem. Vamos basear o nosso estudo na NBR 10126, que trata então da cotagem em desenho técnico. Então, nós vamos fazer uma apresentação de ordem geral, organizando de uma forma mais didática a apresentação dos itens de importância e de relevância quando eu realizo uma cotagem. Um dos primeiros aspectos a serem observados é a cotagem do que diz respeito ao afastamento, né? Como está ressaltado aqui, ó, é esse detalhe aqui, o afastamento entre a linha do desenho, aqui representado, e esta linha aqui, então, da chamada linha de cota, a linha de contorno do desenho aqui e a linha de cota. Então tem que ter uma certa distância, que recomenda-se em torno de 5 a 8 milímetros, como uma referência inicial para você modelar, então, a colocação de suas cotas, né? É claro que se tiver mais cotas, você precisa ajustar essa distância, né? De forma que você consiga organizar num design agradável a quem for interpretar o desenho, né? Que facilite também a sua interpretação. Mas como um padrão inicial, aí se recomenda de 5 a 8 milímetros. Já no que diz respeito à linha auxiliar, que toca, então, entre o contorno da peça. O que é o contorno? É esse detalhe que vamos destacar aqui, ó, esse contorno da peça, né? Então, e a linha auxiliar, onde começa a fazer a chamada, então, para a linha de cota, por exemplo, aqui. Então, fazendo uma ampliação, aqui estaria a linha de chamada, né? E aqui estaria o contorno, então, do nosso desenho, da nossa peça, né? Então, a gente recomenda que tenha uma certa distância, então, aqui entre o contorno da peça e essa linha auxiliar, né? De forma a criar uma descontinuidade ali, que você consiga visualizar, né, onde termina exatamente o teu produto que você está representando, a tua peça, né, e onde inicia então as linhas de chamada, as linhas de auxiliares aí que vão cotar o seu desenho. Então esse detalhe aí também é importante para um efeito visual que facilita então a interpretação. A outra questão é a posição, então, da cota. Essa posição da cota, ela fica tem como referência, então, a situação de espaço disponível, de forma que você consiga colocar essa cota no seu desenho. Então, aqui colocamos as principais variáveis aí que se tem, né? Por exemplo, tu pode fazer uma descontinuidade na sua linha de cota, como está aqui representando 30, abre um espaço em branco e coloca a tua cota lá. Pode ser feita assim, dessa forma. Ou pode ser feita você colocando esse 30 aqui, que é a cota nossa de exemplo, entre o meio, né, no meio da tua linha de cota, né? Fica muito equilibrado o desenho dessa forma, né? Em casos muito especiais, você pode deslocar, né, a cota para uma posição, aqui no caso para baixo, né, ou então para cima, aí, em função de espaços e ficar uma forma mais legível, quando tem muitas linhas de cota a serem colocadas, né, tem um problema de espaço aí. Então você pode fazer um deslocamento, mas é uma questão mais pontual, que você vai utilizar só quando for realmente necessário, né? Pode ser para cima, faz um deslocamento e tira da linha de centro, né? Ou então uma outra forma que você pode utilizar para fazer a cotagem é essa ideia aqui, né? Você pode então fazer uma linha chamando e colocar a tua cota longe da linha de cota. Também é possível, em casos mais especiais, para despoluir ou ficar mais claro o desenho, né, ou os dois juntos, né,
você pode utilizar-se dessa técnica que aí de representação da cota. Tá? Bom, uma outra forma é tirar, então, a representação para fora, quando tem pouco espaço, né? Tu tira a seta para fora, né? E coloca a cota, então, na parte do meio aqui, da melhor forma possível. Tanto desta forma aqui, como está aqui, como desta outra forma, pode colocar também, né? Só completando a linha. Então, quando tem pouco espaço para colocar a seta, tira a seta para fora, como nesse exemplo, né? E coloca, então, ela pela parte externa. Também dá certo também essa forma de representação. Tá? Bom, a questão agora da seta da linha de cota. Como é que nós podemos fazer isso? Né? Em relação à seta da linha de cota, claro, essa aqui é uma das mais utilizadas, né? A seta preenchida, como se diz. Então, e que ela toque a linha, somente devemos observar isso, ela tem que tocar a linha aqui. Ela não pode chegar antes, por exemplo, assim, não pode ser assim, e também não pode ultrapassar, né? Também está errado, né? Tanto esta quanto essa está errada a forma de representar, ela tem que tocar, como está colocado aqui, ó, bem representado, né? É uma forma adequada e correta de fazer, então, a linha de cota e a posição da sua seta. Né? Tem outras formas de representar, que é um ponto, né? Como está representado aqui, e tem também uma outra forma de representação disso, que é esse traço aqui colocado, onde termina, então, a tua linha de cota, né? Termina ela, a 45 graus, temos que cuidar isso, né? 45 graus é essa posição aqui, né? Então, uma inclinação padrão aí. Então, dessa forma aí, e sempre para nessa situação, não dessa forma aqui, né? Isso aqui não estaria correto, né? Então, dessa situação. São 3 formas aí de se apresentar a seta da linha de cota, né? Aí tem outras variantes aí que mais tarde a gente pode observar. Por exemplo, tem a linha não preenchida, também é aceitável, desde que tenha essa mesma posição aqui, ó, que ela toque a linha de cota, nem ultrapasse e nem que fique um espaço entre a ponta da linha da seta e a linha auxiliar ali, por exemplo, né? Então, dessa forma, pode ser representado também com a seta não preenchida. Isso é possível também de se fazer. Agora, em relação às questões das linhas auxiliares, né? Quando eu coloco uma linha auxiliar, ela deve, vamos destacar essa palavra aqui, ó, ela deve ser perpendicular, né, à linha de contorno do desenho. Então, é esse 90 graus aqui que está representado dessa forma aqui, né? Então, dessa forma, tem que estar sempre a 90 graus para transmitir uma ideia de precisão, né, e facilita a interpretação do desenho a qual estamos tentando representar. Né? E se houver, como essa representação do 39 aqui, também eu tenho que fazer a 90 graus. Né? Aqui está a minha linha, então, auxiliar, né? Aqui está a minha linha de cota, né? E aqui está o contorno do desenho. Isso aqui também tem que estar a 90 graus. Né? Então, mesmo que haja uma mudança da posição da linha auxiliar para representar determinados aspectos do desenho, eu tenho que buscar sempre esse 90 graus, exceto em algumas situações especiais que eu posso, então, puxar a linha auxiliar não a 90 graus. Bom, ainda em relação a essa linha auxiliar, né, eu devo sempre fazer que ela ultrapasse a ponta da seta, como está representado aqui, ó, esse espaço aqui. Então, recomenda-se em torno de mais ou menos 2 milímetros, não precisamos nos apegar muito a essa situação, mas que a gente não, se caso viesse, por exemplo, a seta aqui fosse a ponta da seta, e fazer assim, né, a linha auxiliar.
essa forma de representação que não estaria adequado, né, porque não transmite a precisão que o desenho quer representar. Então, sempre a linha auxiliar ultrapassar, né, sempre fazer essa ultrapassagem aqui em relação à ponta final da seta. Então, esses aspectos gerais que nós apresentamos aqui como um mapa mental, né, de observações e orientações que nós temos para realizar uma cotagem a mais adequada possível para o nosso desenho. Então era esse o nosso trabalho.